O que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai conversar sobre inflamação. E por que a inflamação é importante? Por que a gente precisa saber de inflamação? Cara, não interessa o que você faz, qual é a sua especialidade. Aquela especialidade onde você menos imagina que o processo inflamatório está envolvido, ele está. Ele acontece sempre. E como isso é algo que normalmente fica para trás assim, do nosso conhecimento, a gente não está muito ligado nessa função da patologia geral, da área básica, e às vezes a gente fica devendo isso, é uma parada que é legal a gente saber, porque melhora os nossos resultados. Por exemplo, se você faz ortodontia, pensa bem, se você faz ortodontia, o que ajustar o aparelho ortodôntico tem a ver com o processo inflamatório, tem a ver com inflamação. A verdade é que a movimentação ortodôntica ela só acontece por uma discreta indução inflamatória lá no ligamento periodontal que vai resultar na reabsorção óssea. É um processo ali muito tênue, muito discreto, mas aonde esse mecanismo de reabsorção e neoformação ele é induzido por aquela pressão que às vezes quase dói. E às vezes dói mesmo, justamente porque está gerando ali um início de inflamação, um início de processo inflamatório. E aí você vai adiante em todas as especialidades. Né? O que a periodontia faz, o que a endodontia faz, é lidar com o processo inflamatório diariamente. Se você faz implante, faz cirurgia, se você não está tratando lesões inflamatórias aonde o tratamento é cirúrgico, você tem o pós-operatório dos pacientes. E esse pós-operatório sempre vai envolver inflamação e na harmonização orofacial também. E às vezes o que a gente faz? A gente decora alguns medicamentos, a gente decora uma fórmula de prescrição que às vezes a gente não entende muito bem como aquela prescrição funciona, a gente não entende muito bem como aquela medicação funciona e mesmo assim está usando, sem entender o processo. Sem entender o fundamento do processo, sem entender como isso interage lá nos miudinhos da célula. E aí falta a base, né? A gente começa a fazer as coisas de uma forma automatizada. Passa um tempo, você pode ter a possibilidade de escolher uma nova opção medicamentosa e você não vai ter base, não vai saber se aquela opção medicamentosa que estão oferecendo, ela é realmente melhor para o seu paciente ou não. E aí, então, essa história de você saber a inflamação, ela sempre passa por aquela coisa antiga. Aquela visão antiga de que inflamação é um combate, é uma guerra, e que você tem um exército de um lado e uma agressão, um exército de agressores do outro lado. E se você pensar assim, necessariamente você tem que ter bactérias lá do outro lado. E eu gosto de uma visão um pouco mais romanceada do processo, uma visão onde esse processo ele é um pouco mais interligado, onde as coisas estão mais concatenadas. Como fosse um filmezinho, como fosse uma historinha acontecendo. Então olha que troço bacana, assim, né? Há 2000 anos atrás, 2000 e um pouquinho, né? Porque ele era contemporâneo de Cristo, há 2000 anos atrás, um cara só observando, porque ele não tinha nenhuma outra ferramenta, nenhum outro meio de pesquisa, não tinha nenhuma metodologia para pesquisar, né? Era só observacional. Esse cara formulou alguns conceitos sobre inflamação que eles valem até hoje. E de certa forma são conceitos atuais. Então aquele cara lá é Cornélio Celsus, que formulou os famosos sinais cardinais do processo inflamatório que ficou então consagrado, aqueles 4 sinais cardinais, né? Calor, rubor, tumor e dor. E depois, com o tempo, foi adicionado mais um lá, que era a função lesada. Mas o que você tem que fazer? Você tem que olhar para o paciente, você tem que olhar para a pericoronarite que está acontecendo lá no 38. Pode lembrar do que o Celsus falou ali de tumor, calor, rubor e dor? Pode, está valendo, isso está certo. Mas você tem que tentar enxergar lá dentro daquele folículo inflamado, daquela gengiva inflamada. Você tem que olhar para o paciente com gengivite como se os seus olhos fossem um microscópio e tentar enxergar esse processo se desenvolvendo ali dentro do tecido, porque assim você está entendendo as coisas, assim você está sabendo como as coisas funcionam.
E aí vem junto nessa história assim, dessa visão mais antiga assim, de processo inflamatório, né? Nessa visão da batalha, do combate, da guerra, dos sinais cardinais, dos Celsos, a questão de que você precisa ter uma agressão para começar o processo. Isso sempre aparece, né? Se a gente fizesse uma enquete aqui, como é que a inflamação começa? Ah, tem uma agressão. Aí traduza agressão, né? Coloca aí nas legendas o que significa essa agressão. E talvez apareçam várias respostas, mas também com aquele viés um pouco antigo de inflamação, né? E aí vem diversas coisas tentando explicar o que é essa agressão que começa a inflamação, mas sempre de um ponto de vista macro, sempre do ponto de vista como se essa agressão fosse algo grande, intenso, mas nunca explica lá no miudinho do tecido o que essa agressão é, na verdade, o que isso representa e qual é o gatilho do ponto de vista celular, bioquímico, para esse processo começar. Por que você tem que pensar desse jeito? E aí, pessoal, precisa ir adiante nesse processo. Assim como evoluiu o nome, né, de anatomia patológica para histopatologia, justamente porque a gente não está mais tão preocupado com a macroscopia, com o aspecto morfológico, a gente está mais preocupado com o aspecto histológico. Também a gente tem que dar um passo adiante agora e se preocupar mais com os aspectos bioquímicos, de mediadores químicos, e o que está interferindo lá entre as células para fazer isso acontecer. Então, olha só, para isso começar tem uma parada importante aqui. Você precisa ter uma resposta rápida para acontecer. E essa resposta rápida depende de uma célula específica. Olha, faz o seguinte raciocínio. Qualquer lugar do corpo vai inflamar. Ponta do dedo da mão, ponta do dedo do pé, na testa, na orelha, no dente, na gengiva. E como é que isso vai começar do mesmo jeito em qualquer parte do corpo? Para isso começar do mesmo jeito em qualquer parte do corpo, você precisa ter um mecanismo comum, amplamente distribuído. E não adianta você já lá pensar nas células do processo inflamatório, pensar no pus, pensar no neutrófilo. Precisa acontecer alguma coisa antes. Porque se não acontecer essa parada antes, não chega nessa outra fase que a gente costuma descrever, que a gente costuma lembrar que ela existe. Por quê? Porque você precisa ter uma resposta rápida, efetiva e lembrar que a inflamação é a primeira linha de defesa que vai acontecer no organismo. Para que essa primeira linha de defesa seja efetiva, ao mesmo tempo ela precisa ser inespecífica. E essa é uma das características importantes do processo inflamatório. Ele é inespecífico e ele é benéfico. Isso é importante de entender também. A inflamação, ela é boa por um tempo. Depois ela precisa acabar. Depois você precisa que esse processo inflamatório se resolva, vá embora, porque senão você não tem a cicatrização, que vai ser o passo seguinte da história. A cicatrização ou reparo tecidual. O reparo tecidual ele vai se desencadear na sequência do processo inflamatório para reorganizar aquele tecido, mas você precisa que a inflamação ela esteja solucionada e ela esteja resolvida. Para você resolver a inflamação definitivamente, você precisa eliminar justamente esse primeiro passo aqui. Se o início da história continua se repetindo, a inflamação vai se perpetuar. Por isso que é uma resposta tão ruim nós dizermos simplesmente que precisa de uma agressão para começar a inflamação. É claro que essa agressão ela acontece de uma maneira ou de outra, mas é mais que isso, e você precisa saber mais que isso para explicar para o seu paciente, para ter clareza do processo. Então essa agressão, ela acontece quando você bate na quina da mesa com a canela e começa a doer, e ato contínuo vai ter um pouco de edema ali, vai inchar, justamente porque você vai iniciar o processo inflamatório. Só que aí, aquela agressão ela foi instantânea, ela aconteceu por um instante e cessou. Você não tem a manutenção das coisas acontecendo ali, e não tendo a manutenção das coisas acontecendo ali, aquele pessoal que foi para lá, aquelas células que chegaram, deram uma olhada no ambiente, assim, viram que não tinha nada e acabaram vazando embora. Não ficaram lá. Por outro lado, se você tem, imagina lá o periápice dentário,
Imagina a gengiva inserida, que você está com o biofilme, ou lá no periápice você está com a polpa necrosada, continua tendo agressão. E aí você continua entretendo o processo inflamatório. E como isso acontece então? Acontece que você tem esse cara lá presente na célula, presente no tecido, essa célula lá presente no tecido, que é uma célula que você já olhou 2.000 lâminas, brincadeira, né? Mas você já olhou algumas lâminas de microscopia na faculdade, viu imagem em congresso, viu no pós, e você não enxerga essa célula. Esse é o problema. Como é que você vai lembrar de alguém que você não vê? Como você não enxerga essa célula no tecido, você acha que ela não existe. E aí a gente fica com aquela resposta inocente, aquela resposta simplista de dizer que a inflamação começa simplesmente pela agressão e na verdade é um pouco mais que isso. Por que você não enxerga essa célula? Por que ela está lá escondida? Na verdade ela não está escondida. Acontece que as lâminas de microscópio normalmente elas são coradas com os mesmos corantes, hematoxilina e eosina, e não é todo mundo que gosta deles. E essa célula é uma célula que não gosta deles. Então, quando faz a lâmina, ela não é pintada. Ela não pega o corante, nenhum deles. E se ela não pega nenhum dos corantes, ela não aparece. Ela fica, digamos assim, camuflada lá no meio do tecido. E a gente, então, com o passar do tempo, acaba esquecendo, não lembrando, não sabendo que essa célula existe. O fato é que essa célula ela está cheia de granulações aqui dentro dela. E isso foi descrito. Tem muito mais que isso, né? Vamos botar só algumas aqui. Essas granulações, quando foi observado pela primeira vez por um pesquisador alemão lá, utilizando outras técnicas de coloração, ele pensou que isso fosse coisas, substâncias, que a célula tivesse fagocitado. E achou então que isso aqui eram inclusões no citoplasma dela, resultado da fagocitose. Só que não era. Na verdade, isso que ela tinha aqui dentro são pacotes de enzimas. Enzima é mediador químico. Esse mediador químico que está ali dentro, ele já está produzido, ele já está sintetizado. Por isso que você consegue começar a inflamação tão rapidamente. Tão logo a agressão, essa infâmia, aconteça. Porque o primeiro mediador químico do processo inflamatório, ele não é produzido para aquela reação. Ele já está fabricado dentro da célula e disponível. Então, o que acontece com essa célula aqui? Acontece com essa célula aqui que quando você tem alguma proteína livre disponível, e de onde é que vem proteína livre? Ah, agora sim. Agora veio da agressão. Pode ser da pancada, pode ser da bactéria que acabou destruindo o colágeno ali, mas gerou um pedaço, um fragmento de proteína que não está conectado a nenhum tecido, formando nenhuma estrutura. Você só tem proteínas livres no corpo humano dentro da corrente circulatória. Fora, no tecido, não existem proteínas livres que não estão conjugadas. Aí, essa proteína livre que está ali, por causa da agressão, ou por causa da bactéria que entrou ali, ou do vírus que entrou ali, ela vai bater na parede dessa célula aqui. E essa célula explode. Ela é muito volúvel. E quando ela explode, ela libera esse mediador químico aqui por meio. Mas olha só, tem muito dessa célula. Tem bastante. A cada distância você vai ter alguma dessas células e dependendo da quantidade de proteína livre que ficou disponível ali, que foi gerada, você vai ter muitas dessas células explodindo simultaneamente. E aí você vai lavar o tecido em torno delas ali com o mediador químico, com esse mediador químico. Se você entendeu isso, você entendeu o início da dinâmica do processo inflamatório. E você entendeu como é que é essa história da agressão. Agora que você sabe como é o mecanismo, você sabe como a coisa se desenvolve, vamos botar nome nesses artistas, que até agora a gente não disse. Esse cara aqui, então, o alemão lá que descreveu ele, achou que era uma célula de fagocitose. E por isso, achou que ela estava cheia, repleta. E botou o nome, então, de mast cell. Esse cara aí, em português, a gente chama de mastócito. Então, o início da inflamação não começa com aquelas células que estão lá dentro
corrente circulatória e tal. Não, começa com esse cara, que ele mora em todos os tecidos, ele é uma célula natural, habitante do tecido conjuntivo, ele está fixo no tecido conjuntivo, é lá que ele vive a vida dele. E quando uma proteína dessas bate qualquer uma, ele explode e libera, porque já está pronto, o primeiro mediador químico do processo inflamatório, que é a histamina. Quando você descobre um mediador químico, uma enzima, uma proteína, seja lá o que for, proteína não, mas quando você descobre uma citocina, um mediador químico desses, acaba se descobre um e aí começa a puxar, né? Os caras vão pesquisando, e aí acaba descobrindo mais um monte. E aquele um aí você tem que dar número, dar letras e tal, para poder identificar. Com a histamina não foi diferente, então ficou a histamina H1, H2, mas isso não importa nesse momento. Importa a gente saber que para essa parada começar, você precisa ter a formação, a liberação, a destruição de alguma coisa para ter essa proteína livre. Essa destruição de alguma coisa, ela acontece por uma agressão física, química, biológica, tanto faz. A partir dessa formação das proteínas livres ali, o mastócito explode, o mastócito estoura e libera a histamina. Aí vem aquela fase clássica que também a gente começa a estudar ou a lembrar normalmente. Tá, liberou a histamina ali, o que vai acontecer? Bom, acontece o seguinte, mediador químico, ele tem uma relação específica, um encaixe chave-fechadura. Aquela chave só serve naquela fechadura e não tem jeito. Então essa histamina aqui, ela vai ligar num receptor específico que está aonde? Esse receptor específico está na parede do vaso, está aqui na célula endotelial. Então imagina aqui que você tem um monte de celulinha endotelial, uma do ladinho da outra, e aquela histamina que foi liberada lá pelo mastócito, ela vai encaixar aqui na membrana dessas células aqui. Quanto mais você tiver aqui liberado, maior, mais intensa vai ser essa resposta vascular inicial. Bom, ligou a histamina aqui, o que acontece quando isso aqui ocorre? Ocorre então também algo, né, que vai estar sempre na literatura, que se você for estudar isso aí em livros, a fase clássica do processo inflamatório, né, que é a chamada fase vascular. A fase vascular do processo. E o que é a fase vascular? Bom, é o segundo passo aqui na jogada. Você teve a conexão, ou a conexão não, você teve a explosão dos mastócitos por causa ali do contato com as proteínas livres, aquela histamina liberou, conectou aqui na célula endotelial, e aí você tem a célula endotelial assim, ó, de ladinho, uma da outra, assim, formando a parede do vaso, tá? Como se esses caras estivessem assim, ombro a ombro, um juntinho do outro. Aí quando chega a histamina e liga nele, esses caras que estavam ombro a ombro, é como se eles se dessem as mãos, eles se distanciassem. Então você vai abrir espaços aqui, vai abrir gaps. Isso vai dar um resultado que você vai ter um vaso que era assim, de um diâmetro menor, e ele vai aumentar o diâmetro dele. Só que não é só isso. Quando você tem esse aumento, né, do diâmetro dos capilares, você também vai ter um aumento da permeabilidade dos capilares, porque eles não estão mais encostadinhos um no outro. Mas tem uma outra parada aí muito importante, né? Você sabe que a gente não tem sangue no corpo disponível para todo o leito vascular que a gente tem. Falta sangue. A gente tem menos sangue do que a gente poderia ter no corpo, ocupando o organismo. Se todos os capilares abrirem, falta sangue. Isso é o choque hipovolêmico. Você tem algum problema que faz os capilares abrirem, falta irrigação cerebral, você tem o choque hipovolêmico. Na área onde está acontecendo inflamação, essa histamina aqui faz abrir todos os capilares da região. Cada vasinho tem um anel muscular, chama esfíncter pré-capilar, que fecha ele. Então você imagina assim, uma grande rede e o organismo vai, fecha aqui, não passa sangue para lá agora, estou botando sangue para cá. Aí vai rolar um tempo, vai fechar aqui, vai abrir aqui no meio. Depois vai abrir para cá. E isso vai sendo alternado, justamente por não ter sangue para o corpo todo.
Mas na área que você tem estamina disponível, aí abre todo mundo. Todos os vasos ali estão disponíveis. Uma coisa mais ou menos lógica, né? Você precisa do sangue, porque é o sangue que vai trazer as células de defesa aqui, o sangue que vai trazer o resto da galera que vai se envolver aqui no processo inflamatório. E quando essa galera chegar aqui, eles vão acabar saindo de dentro dos vasos por esse aumento da permeabilidade do vaso ali. Então, a histamina vai gerar esse efeito aqui que a gente vai chamar de, quem sabe, aumento do número de vasos no lugar. Que o Celsus, aquele lá contemporâneo de Jesus Cristo, chamou de rubor. Se é rubor é porque fica avermelhado. O nome disso é hiperemia. Então, por que acontece a hiperemia na área da inflamação? A hiperemia acontece porque liberou histamina, que conectou aqui na célula endotelial, e além disso, ela também atuou nos esfíncteres pré-capilares, relaxando todos eles. E aí vem um outro momento dessa resposta vascular aqui do início do processo. Você tinha um vaso que tinha um diâmetro assim. Aí a hiperemia, a histamina ligou nele e ele aumentou o diâmetro. Todo mundo já brincou apertando a ponta da mangueira para jogar água nos outros, né? Principalmente quem tem irmão ou irmã. Sem dúvida nenhuma já apertou a ponta da mangueira para jogar água nos outros. Então quando você aperta um fluxo líquido, você aumenta a pressão. Então você tinha uma pressão aqui, rodando dentro desse vaso. Aí é o contrário da mangueira, você dilatou esse vaso, por ação da histamina. Aí aquela pressão que está lá dentro, ela cai. A velocidade do fluxo de sangue diminui na área da inflamação. Isso, e diminui bastante. Diminui que quase para. Isso a gente chama esse fenômeno de estase sanguínea. Não é êxtase, é estase, porque ela quase estaciona, ela quase para. Por que acontece essa parada aí? Porque se a célula passar aqui na área da inflamação num fluxo muito rápido, ela não consegue sair do vaso. E ela precisa sair do vaso para ir lá dar continuidade do processo. Então essas células que estão dentro do sangue, da corrente circulatória, você precisa dar a oportunidade para elas saírem do vaso para poder trabalhar lá na área inflamada. E aí tem que diminuir. O cara não consegue pular do trem se ele está muito rápido. Tem que deixar o trem devagarinho para ele poder passar para a plataforma. E aí então elas vão chegar para perto da parede do vaso. Isso a gente chama marginação. E depois elas vão rolar até achar um espaço daqueles que nós comentamos que a célula endotelial, elas vão estar de mãozinha, assim, né? Vai ter um espaço entre elas. E aí essa célula vai se apertar todinha e vai sair de dentro do vaso. Como é que a gente chama esse lance da célula sair de dentro do vaso? E isso ela sai porque quer, é um processo ativo. Ela queima ATP, ela gasta energia para sair lá de dentro do vaso. Essa saída ativa da célula lá de dentro do vaso que a gente chama de apodese. Então olha quanto fenômeno está acontecendo aqui. Gente, não passou uma hora ainda que começou a inflamação. Não passou uma hora da agressão e já aconteceu tudo isso. A gente está aqui, talvez nos primeiros 30, 40 minutos de evolução do processo inflamatório. Então a gente está começando a estabelecer aqui a hiperemia e agora a gente começa a estabelecer o edema também. Porque quando abre esse espaço que sai a celulinha aqui, esse gap, pelo gap não passa só a célula, acaba saindo também líquido intersticial e plasma para cá. Esse plasma que acaba saindo para cá vai ocupando espaço, vai fazendo volume ali. E aí, como se diz lá na minha cidade, né, vai inchando. Esse inchando é que os Celsus lá da postagem antiga chamou de tumor. Quando ele se referiu a tumor, ele não estava tratando o tumor no conceito que a gente utiliza hoje, né, de o tumor ser uma neoplasia, de o tumor ser uma neoformação, independente de ser benigno ou maligno. Ele usou a expressão tumor lá para descrever o crescimento, o aumento de volume. Então, esse é um conceito que hoje a gente tem uma concepção, né, um entendimento diferente da palavra. Mas o que ele estava se referindo era o aumento de volume lá que estava acontecendo.
Até aqui, não tem nada que a gente possa fazer do ponto de vista terapêutico, de medicação. Não há medicação para interferir no início desse processo aqui. Existem medicamentos chamados de antihistamínicos, que eles bloqueiam a ação da histamina, mas eles são para questões alérgicas. Quando você tem a explosão de muitos mastócitos acontecendo por causa de alergia. E aí o antihistamínico vai ter o tempo necessário para agir, bloquear e ter esse efeito antialérgico. O antihistamínico no início do processo inflamatório não dá nem tempo dele funcionar. Tem uma parada aqui que pode ajudar, dependendo aonde for que isso aconteceu, que todo mundo sabe, né? Todo mundo que tem vó passou por isso, que é o gelo. Porque aí o gelo vai ter um efeito de vasoconstrição aqui. Então bateu a testa, né? Aquela correria, né? Você vai ficar um galo. Como é que faz para não ficar o galo? Bota gelo no saquinho e bota ali. Perfeito. Isso tem tudo a ver, tem fundamento. Tem gente que cruza duas faquinhas aqui, né? Para não ficar o galo, as duas faquinhas. Isso aí não tem a menor base da patogenia do processo. Essa é uma simpatia pura. Mas o gelo sim. O gelo ajuda porque ele é um vasoconstritor e aí você vai contrapor esse efeito da hiperemia inicial que está acontecendo ali. Então, justamente, essa é uma das razões de você conseguir entender a inflamação, para você entender a lógica das coisas que precisam ser feitas. Dá um outro passo aqui. Pensa bem, se tu tem alguma coisa gerando proteína livre, você não vai acabar com o processo. Se você não identificar isso no seu paciente, né, o que está perpetuando a inflamação, e aí aquela resposta que também é um pouco antiga, dizer assim, tem que remover a causa. Beleza, tá, mas que causa é essa, né? Aonde está essa causa? Um exemplo muito objetivo, estomatite, granuloma piogênico. Granuloma piogênico é uma reação exagerada a uma agressão de baixa intensidade. E às vezes, essa agressão de baixa intensidade do granuloma piogênico é só biofilme. Aí você faz a cirurgia ali, a biópsia, granuloma piogênico pequenininho, assim, né? Uma papila dentária, um pouco mais que a papila. Então, muito simples de ser feito, né? Muito mais simples de ser feito, por exemplo, que um momento de coroa clínica. Aí você faz a remoção daquele granuloma piogênico e ele volta. Recidivo, um mês depois, às vezes menos, às vezes 2 semanas depois, removeu a sutura, passou uma semana, 2, o granuloma piogênico recidivou. Onde é que você errou se houve a recidiva? Provavelmente você errou em não remover a causa, que poderia ser tártaro, poderia ser biofilme, mas no granuloma piogênico, esse fator de agressão que está acontecendo no teu paciente, ele é simples. Você não precisa ter um grande foco, porque a reação do tecido conjuntivo está sendo exacerbada. Então olha como você conseguindo concatenar essa história, concatenar esses pensamentos aqui, você acaba tendo resultado clínico melhor no consultório, porque você consegue resolver as coisas de uma forma mais efetiva, mais positiva, né? Evitando, por exemplo, as recidivas ou fazendo com que isso cure mais rapidamente. Faz o raciocínio anterior, inverso da história do granuloma piogênico, né? Em vez de operar, você vai remover o agente agressor aqui, vai remover aquilo que está gerando proteínas livres, que vai perpetuar o processo. Excelente! Essa é, na verdade, a melhor conduta. Se você remove a causa do processo ali antes de fazer a cirurgia, você já sabe, obviamente, que você vai tirar o componente vascular daquele granuloma piogênico. O componente vascular inflamatório, ele já fabricou vasinho lá dentro. Esses vasinhos que ele fabricou, que nós chamamos vasos de neoformação, de angiogênese, esses vasinhos eles não vão embora se você remove o agente causal. Mas a hiperemia e o edema você já entende agora que isso vai estar resolvido. Se você resolver antes da cirurgia a hiperemia e o edema, você está ganhando de diversos lados. Primeiro, você vai fazer uma cirurgia mais fácil, porque vai diminuir o volume. Você vai fazer uma cirurgia que vai sangrar menos, porque vai ter menos hiperemia. E você já está trabalhando num campo descontaminado. E, portanto, também já está diminuindo a chance de você ter recidiva da lesão. E
Pensa bem, né? Quando você atropela o processo, né? E a gente, dentista, tem muito disso, né? A gente quer ser muito imediatista. Aí você vê a lesão ali, você já quer operar, já quer tirar, já quer resolver. Mas lembra da história toda, né? E às vezes fazer essa sequência de processo inflamatório, de raciocínio básico da lesão, do fundamento do processo, vai te melhorar tremendamente os resultados, vai diminuir recidiva e vai facilitar o teu procedimento. Então só com essa pegada aqui, você já consegue ter resultado diferente, porque você está resolvendo antes a causa, resolvendo, né, a origem desse processo inflamatório. Sem essa pegada, né, de remover a causa. Não, vamos dar o passo a mais aí, vamos entender a bioquímica do processo para você saber aonde você vai poder chegar. Depois que você tem todo esse evento aqui acontecendo, você vai ter a chegada dos artistas. Finalmente, não chegou ninguém até agora para a festa. Só estava o cara que já estava lá. Não é um anfitrião, né? Mas ele já estava presente lá. E agora a galera vai começar a sair do vaso. Agora o pessoal começa a sair para trabalhar. Quem é o primeiro cara que sai? Ou melhor, considerando assim o passar do tempo, qual é a primeira célula que vai ser significativa aqui na área da inflamação? Essa primeira célula que vai chegar bastante lá na área da inflamação é a célula que tem mais dentro do sangue. Qual é a célula que tem dos glóbulos brancos? Dos glóbulos brancos, qual é a célula mais abundante? Lembra lá da formulazinha do hemograma. Tem uma célula, um glóbulo branco, que sozinho responde por mais da metade de todos os glóbulos brancos. Então é óbvio que ele vai ser o primeiro a chegar lá e vai ter um infiltrado inflamatório significativo lá. Porque ele é o mais abundante de todos. Esse cara, que é o mais abundante de todos, é o neutrófilo. Então como é que é o neutrófilo? Bom, aqui ó, não tem relação de tamanho, tá? O neutrófilo, na verdade, ele é menor um pouco que o mastócito. Mas ele tem aqui 3 lobulações que fazem parte do citoplasma dele. E dentro do citoplasma desse cara tem uma jogada interessantíssima aqui. São as chamadas enzimas lisossômicas. Nome complicado tem para tudo, né? Nome complicado você acha assim da quantidade que você quiser. Então o que essas enzimas fazem? São enzimas que digerem proteína. Aí isso aqui é cheio dessas granulações citoplasmáticas aqui, que são esses pacotes de enzimas lisossômicas. Então ele é o primeiro a sair daqui, o primeiro a sair de forma abundante, sai muito desse cara aqui para o tecido. E aí quando ele sai, já foi numa cidade, que tu pegou o metrô, e tu não conhecia a cidade, aí tu sabe qual é a estação que tu tem que descer, né? Aí tá beleza, tu desce lá na estação do lugar onde tu quer ir, né, no metrô, e aí tu sai debaixo da terra na calçada. E aí para que lado você vai? Você não sabe se você está do lado direito ou do lado esquerdo da calçada. Você tem que ir para lá, você tem que ir para lá, você tem que atravessar a rua. Tem os caras que são muito bem orientados, né, já saem na rua certa, já saem na calçada certa e seguem caminhando, mas isso não é a regra. Normalmente, quando você sai de dentro do buraco lá, que você sai do metrô, você está perdido para que lado você tem que seguir. É mais ou menos essa parada que acontece aqui. O neutrófilo sai lá de dentro do metrô, e aí, saiu na estação lá, ele tem que ver para que lado vai seguir. Qual é o GPS dele? Antigamente tinha um mapa, né, desse tamanhão, abria um mapa na rua ali, e ficava tentando te orientar no mapa para saber se tinha que ir para a direita, para a esquerda ou para frente, ou até voltar, né? Não para dentro do túnel, mas voltar na rua. Isso acontece aqui com a célula de certa forma, mas não totalmente. Por que acontece? O que acontece aqui? Bom, acontece que está tendo um mediador químico aqui, sendo liberado, sendo produzido. O neutrófilo percebe o mediador químico e segue o mediador químico, segue o gradiente quimiotático, ele segue essa concentração dos mediadores químicos para saber o lado que ele tem que ir. Então ele sai no meio do tecido, está cheio de fibra colágena, fibra disso, fibra aquilo, outras células, aquela zona que é o tecido conjuntivo, um monte de coisa, mas tem os mediadores químicos ali e ele vai percebendo esses mediadores químicos e vai seguindo a concentração dele. Para onde? Para a confusão, lá para o lado da bagunça. Então,
Esse mediador químico, ele é específico para cada tipo celular, para cada função. Ao longo do tempo isso vai mudando, assim como ao longo do tempo vai mudando também a população celular. Lembra? A gente nem citou ainda a história de inflamação aguda e inflamação crônica, mas é basicamente isso que vai acontecer. À medida que a população celular vai mudando, você vai tendo a cronicidade do processo. Saiu o neutrófilo. Para onde é que ele vai? Segue o mediador químico, segue o gradiente quimiotático. Tem remédio para mexer nisso, medicação que você possa prescrever para o seu paciente, para os neutrófilos não irem para lá e você modular o ambiente do processo inflamatório? Não tem. Você não consegue interferir aqui. Lá na fase do tumor, dos Celsius, você conseguia interferir com gelo. Aqui, nem com gelo você consegue interferir. Então, olha que parada interessante que a gente começa, espero que a gente comece a se dar conta aqui. Ó. Às vezes você escuta o seguinte argumento, assim, não, eu não vou dar anti-inflamatório para o meu paciente porque eu preciso da inflamação e o anti-inflamatório vai cortar a inflamação. Inflamação é um processo benéfico, tem que acontecer e tal. Gente, isso é ingenuidade total. Ingenuidade total, porque não tem anti-inflamatório capaz de interferir na quantidade gigantesca de mediadores químicos que a gente tem aqui. Quando você começa a ter destruição de célula aqui no processo inflamatório, a célula, a membrana da célula, ela tem uma estrutura assim, ó, que forma a parede da célula. Então, isso aqui você vai tendo um do ladinho do outro, assim, ó. Vários, assim, desses quadradinhos aqui. E aí você vai fazer toda a parede celular com essa parada aqui. Essa parada aqui são os fosfolipídios da membrana. E aquela bolinha aqui na parada aqui, ó, os fosfolipídios da membrana, essa bolinha aqui é o ácido araquidônico. Quando o neutrófilo vai lá, dá pau na bactéria, apanha da bactéria, necrosa neutrófilo, necrosa bactéria, isso aqui vai desmanchar, obviamente, porque a célula necrosou, não solta esses fosfolipídios de membrana. Isso aqui separa um do outro. Aí você vai ter uma enzima que vai clivar, que vai separar essa bolinha aqui, ó, do resto do fosfolipídio de membrana. Tá? Essa enzima que faz a clivagem ali, ela chama fosfolipase. Fosfolipase. Se você usar um corticoide, você consegue inibir a ação da fosfolipase. Foi adiante. Depois que o ácido araquidônico está liberado, você tem outras duas enzimas que uma ou outra vai agir sobre ele. Ciclooxigenase ou lipoxigenase. Se você usar um AINE, um anti-inflamatório não esteroidal, você vai inibir a ciclooxigenase. Vê bem, duas classes de medicamentos. Corticoide inibiu aqui a fosfolipase. O que a fosfolipase faz? Separa o ácido araquidônico. Da onde? Do fosfolipídio da membrana. Membrana de quem? Das células que necrosaram aqui, das células que estão envolvidas no processo e foram destruídas. Então, o corticoide faz isso, pega lá em cima. Resultado, quando vai lá para sofrer a ação da ciclooxigenase ou da lipoxigenase, não chega naquela fase, porque você já cortou antes, então ele acaba tirando ou não dando a oportunidade das outras duas enzimas agirem. Aí você usou um AINE qualquer, pode escolher qualquer um. Ele vai inibir só a ciclooxigenase. Toda a cadeia de mediador químico da lipoxigenase, e aí vem um monte de mediador químico, não vai ser inibido. Além disso, além dessa sequência aqui, né? Isso aqui é aquela parte do livro de patologia que a gente vira a página e não olha, que é a cadeia do ácido araquidônico. Mas, cara, é essa parada que você tem que saber, porque só tem remédio para isso. Você só tem, vamos dizer isso bonito agora, você só tem arsenal medicamentoso, você só tem medicação, você só tem arsenal medicamentoso para mexer nisso aqui. Por isso que quando alguém diz assim, eu não quero dar anti-inflamatório porque eu não quero interferir, não quero inibir a inflamação, não é impossível você fazer isso, não tem medicação para isso, porque isso aqui é só uma parte dos mediadores químicos que estão disponíveis. Aí você vai ter
fator de crescimento, você vai ter citocina, você vai ter neuropeptídeo, para nada dessas coisas tem medicação que interfira no processo inflamatório, então você não consegue. E talvez a ação do anti-inflamatório aqui seja importante justamente para dar conforto para o teu paciente, para ele ter menos edema, para ele ter menos expectativa de dor, porque o que vai resultar aqui para baixo são as prostaglandinas, dessa cadeia da ciclooxigenase. E a ciclooxigenase e as prostaglandinas é um mediador químico importante na mediação da dor, né, para o paciente ter dor. E aí, com o passar do tempo, entra um outro mediador químico na jogada, que é a bradicinina, que vai repotencializar isso aqui. Então, se você já não tiver as prostaglandinas disponíveis lá por causa da medicação, vai ser muito melhor para você, para o seu paciente, na verdade. Pensa bem, pensa bem. Qual é a referência que o paciente vai ter para avaliar a qualidade do procedimento? Qual a referência que o paciente vai ter para avaliar a qualidade do procedimento? Muito provavelmente vai ser o pós-operatório. Como ele passou depois. Porque, sinceramente, né, pessoal, tecnicamente, o paciente não tem conhecimento suficiente para avaliar. E o pós-operatório, a experiência que ele teve depois do procedimento, é uma das coisas que vai determinar se ele vai indicar você ou não. Porque se ele teve um pós-operatório confortável, e aí então o anti-inflamatório pode te ajudar nisso, em determinados casos, talvez em muitos casos, você vai dar mais conforto para o paciente, ele vai ter menos edema, ele vai recuperar a abertura bucal em menos tempo, ele vai voltar a se alimentar em menos tempo, ele vai ter menos expectativa de dor também. Então pensa bem, estuda bem essa história, essa parada do ácido araquidônico aqui para entender como esse processo acontece. E aí, né, vem aquela jogada assim, né, saiu o anti-inflamatório novo, né, o representante foi lá no teu consultório e vai dizer para ti, doutor, esse anti-inflamatório aqui ele é muito moderno, ele inibe a ciclooxigenase. Grande coisa, todos fazem isso, todos os anti-inflamatórios só fazem isso. Tem a história da inibição seletiva, isso é importante, porque aí a ciclooxigenase ela tem um apelido, né, que é COX. Aí você vai ter a COX-1, a COX-2. A lá do processo inflamatório é de proteção da mucosa gástrica. E aí, se o anti-inflamatório é seletivo, você vai ter menos efeitos adversos. No caso de gastrite, né, ou indisposição estomacal por causa de inibir a COX que faz a proteção gástrica. Isso sim é relevante, mas isso não está relacionado ao efeito direto dele. Isso está relacionado a você ter menos efeito adverso. Até a aspirina faz isso. Se você usar a aspirina, você vai estar inibindo a ciclooxigenase. Também a aspirina tem esse efeito anti-inflamatório porque inibe a mesma enzima que os outros anti-inflamatórios também inibem. E aí você tem, né, essa alternativa aqui. Então essa é a parte muito importante desse processo para você entender e para você ter um resultado clínico melhor. Fase aguda só de inflamação isso aqui. Hiperemia, edema, chegou neutrófilo, vai começar a confusão lá. O neutrófilo vai chegar lá com essas enzimas lisossômicas que ele tinha aqui. O que vai fazer com isso aqui? Vai liberar no meio essas enzimas. Então ele é uma célula de fagocitose, só que ele não deveria liberar no meio. O que ele deveria fazer? É incorporar a partícula aqui, que está agredindo, fazer o vacúolo aqui, só que antes dele conseguir, ele acaba liberando enzima para tudo que é lado aqui. Ele faz a esculhambação. E aí ele gera mais proteína livre ainda no processo. Beleza, nesse momento é importante esse combate esculhambado. Mas uma hora tem que parar, porque se ele continuar atuando aqui, se você continuar tendo neutrófilo chegando, não vai acabar. Porque ele mesmo vai gerar mais proteína livre, porque ele libera essas enzimas aqui às vezes errado. Não libera ali no vacúolo da substância que ele vai digerir, que ele tem que digerir, porque ele é uma célula de fagocitose. Aí, com o passar do tempo, vai mudando a composição aqui dos mediadores químicos e começa a chegar a segunda turma, que aí vão ser linfócitos, plasmócitos, macrófagos, e a resposta começa a ficar mais intelectualizada. Mas isso não acontece no dia. Isso leva tempo para essa população celular chegar. Leva mais de um dia para eles serem microscopicamente significativos lá, e aí a gente começa a fase da inflamação crônica.